No princípio, antes do tempo, antes da matéria, antes da existência de qualquer coisa visível, havia apenas Deus. O Deus eterno, todo-poderoso, invisível, habitava a eternidade. Nada existia, nem luz, nem trevas, nem céu, nem terra. Apenas o Espírito pairava sobre o nada, aguardando o momento divino. E então Deus falou, sua voz rasgou o silêncio eterno. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. A luz chamou dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Dia 2, a separação das águas. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim Deus criou o céu, o firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. O céu azul, vasto, infinito aos olhos humanos, e Deus viu que era bom. Dia 3, a terra seca e a vegetação. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Mas Deus foi além, disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, e a terra floresceu. Nasceram flores, frutos, sementes, a vida começava a surgir. Dia 4, sol, lua e estrelas. No quarto dia, Deus encheu os céus de luzes. Criou 2 grandes luminares, o sol, para governar o dia, a lua, para governar a noite. E também fez as estrelas, incontáveis, brilhando como joias na escuridão. E Deus viu que era bom. Dia 5, a vida nas águas e nos céus. No quinto dia, a ordem foi clara. Povoem-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra. E então surgiram os peixes, grandes criaturas marinhas, golfinhos, cardumes coloridos. E nos céus, aves de toda espécie começaram a voar, cantar, construir seus ninhos. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e viu Deus que era bom. Dia 6, animais e o ser humano. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, leões, cordeiros, bois, elefantes, cada um segundo a sua espécie. Mas então, o Criador fez algo diferente, algo especial. Depois de criar o céu, a terra, os mares, os astros e todas as criaturas vivas, Deus fez algo extraordinário, algo que nenhuma outra parte da criação recebeu, sua imagem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E com suas próprias mãos, do pó da terra, ele formou o homem. Então, o Criador soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, um ser com espírito, com raciocínio, com vontade, capaz de amar, criar, sentir, escolher. Deus o colocou no centro do jardim, não como uma máquina, não como uma força da natureza, mas como imagem do próprio Deus, um reflexo da glória, do caráter, da razão e do amor divino. Depois de 6 dias de criação, o universo estava completo, e no 7º dia, Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque havia terminado uma obra perfeita, e santificou o dia do descanso, o primeiro sábado da história. Então, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para o Oriente, um lugar de beleza indescritível, árvores frondosas, rios de águas puras, frutos doces, flores coloridas, animais em paz. No meio do jardim, 2 árvores se destacavam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, Deus colocou o homem que havia formado, Adão, feito do pó da terra, mas com o fôlego do próprio Deus. O primeiro ser humano, criado para viver em comunhão com o Criador e cuidar da criação. E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, e fez cair um sono profundo sobre Adão. Enquanto Adão dormia, Deus retirou uma costela dele e dela formou a mulher. Uma companheira semelhante a ele, carne da sua carne, osso dos seus ossos. E quando Adão a viu, exclamou com alegria, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus os abençoou, homem e mulher, unidos em amor e pureza. Nua estava a alma deles, e não havia vergonha. Ali, no Éden, o ser humano vivia em perfeita harmonia com a natureza,
com o próximo e com Deus. O Criador andava com eles no jardim, na brisa do dia. Havia paz, havia propósito, havia plenitude. Adão e Eva viviam em comunhão direta com o Senhor, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Nada os separava. O coração de Deus e o coração humano batiam em harmonia. O Éden era mais do que um paraíso natural. Era um santuário vivo. Cada árvore, cada rio, cada flor era testemunha do amor de Deus. Adão e Eva não apenas admiravam a criação, eles conheciam o Criador. A voz de Deus era familiar. Eles o ouviam, conversavam com ele, recebiam instruções, ensinamentos, carinho. Era um relacionamento puro, íntimo, real. O jardim era um paraíso. Tudo estava em perfeita harmonia. Mas havia algo sagrado no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dado uma ordem clara: dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas no jardim havia uma intrusa, a serpente, astuta, disfarçada, perigosa. Satanás usou sua voz para plantar a dúvida no coração da mulher. Ela se aproximou de Eva e perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu que podiam comer de todas, menos daquela. Mas a serpente mentiu, torceu a verdade e disse: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Era bonito, aparentemente bom para se comer, desejável para dar entendimento. E então ela comeu, e deu também a seu marido Adão, e ele comeu. Imediatamente seus olhos se abriram, e pela primeira vez sentiram vergonha. Tentaram se cobrir com folhas. E quando ouviram a voz do Senhor no jardim, se esconderam. O pecado havia entrado no mundo. A comunhão foi quebrada. O que antes era luz, agora era sombra. Mas Deus os chamou: Adão, onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria que eles reconhecessem o erro. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Mas diante de Deus, não havia desculpas. Então Deus declarou as consequências. A mulher daria à luz com dor. O homem trabalharia com suor e esforço. A serpente seria amaldiçoada. E a morte, até então desconhecida, passou a fazer parte da existência humana. E o mais doloroso, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim e colocou querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Mesmo diante do pecado, Deus fez túnicas de peles e os vestiu, um sinal de cuidado, um sacrifício, um vislumbre do que viria. Porque Deus já tinha um plano. Um dia, da descendência da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a promessa de redenção. O portão do Éden foi fechado, e a espada flamejante dos querubins selou o caminho para a árvore da vida. Adão e Eva, agora vestidos com túnicas de pele, começaram uma nova vida. Fora do jardim, fora da comunhão direta com Deus. A terra, antes submissa e fértil, agora resistia. Espinhos brotavam, o trabalho era duro, o suor se misturava com a saudade do paraíso perdido. O casal, que antes conhecia sua paz, agora enfrentava o peso da dor, da culpa e da morte. Mas mesmo fora do Éden, a vida continuou, e Eva concebeu, deu à luz um filho, e disse: com o auxílio do Senhor, tive um filho. Seu nome foi Caim. Depois nasceu outro, Abel. Na dor do parto, Eva lembrou da promessa. A promessa de que um descendente pisaria a cabeça da serpente. O tempo passou, e os filhos de Adão e Eva cresceram. Caim, o mais velho, tornou-se lavrador da terra. Abel, o mais novo, pastor de ovelhas. Ambos decidiram oferecer algo ao Senhor. Caim trouxe frutos da terra. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, o melhor cordeiro com gordura. E o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não se agradou de Caim e do que ele ofereceu. A Bíblia não explica todos os detalhes, mas deixa claro: Deus vê o coração. Caim ficou furioso, seu rosto caiu. Ele não aceitou a correção de Deus. E então, o Senhor o confrontou com amor.
Por que estás irado? Se fizeres o bem, serás aceito. Mas, se não fizeres, o pecado está à porta. Ele deseja conquistar-te, mas deves dominá-lo. Mas Caim ignorou o aviso divino. Caim chamou Abel para o campo, e ali, longe dos olhos dos homens, cometeu o primeiro assassinato da história. Matou seu próprio irmão. O sangue de Abel clamou da terra, e Deus ouviu. Então o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu com dureza: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Mas Deus revelou o que sabia. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E ali Caim foi sentenciado a viver como fugitivo e errante. Mas mesmo em meio ao castigo, Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Justiça foi feita, mas a misericórdia de Deus ainda estava presente. Caim e Abel representam duas atitudes diante de Deus. Um coração que o honra com sinceridade e outro que o serve de qualquer maneira. O ciúme, a inveja e a falta de arrependimento abriram caminho para a tragédia. Mas mesmo ali no início da humanidade, Deus mostrou que está atento, que Ele fala, corrige, perdoa e chama o homem ao arrependimento. Inscreva-se agora no canal Fé e Adoração para não perder os próximos capítulos dessa linda jornada pela Bíblia. Curta este vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. E compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a verdade e o amor de Deus juntos. Que o Senhor abençoe sua vida. E até o próximo capítulo da nossa jornada de fé.